Boa noite, irmãos, graças e paz. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico dessa noite. Hoje é quinta-feira, é dia de estudo bíblico da Palavra do Senhor. Nós queremos convocar os amados irmãos para estarem juntamente conosco nesse momento, estudando a Palavra de Deus. E nós vamos continuar estudando o nosso assunto sobre o Espírito Santo. Então, nós vamos falar hoje sobre os dons do Espírito Santo, ou, costumeiramente falando, como se diz, os dons espirituais. Então, nós vamos dar uma olhadinha nesse tema, os dons do Espírito Santo, ou também chamado de dons espirituais. Ok, queridos? Esse é o nosso tema de hoje, estudando aí a obra e a pessoa do Espírito Santo dentro do tema da pneumatologia. Você é nosso convidado para estar juntamente conosco neste momento estudando a palavra do Senhor. Mas vamos, antes de começarmos, pedir a graça de Deus, a orientação de Deus, para que nós possamos estar realizando o nosso estudo bíblico. Vamos orar? Ore comigo em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela oportunidade, Pai, de mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, neste canal do YouTube, com o objetivo de estar estudando a Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ilumine, nos ajude a que nós possamos entender a Tua Palavra, entender o tema que estaremos estudando nesse momento. Que a Tua graça seja abundante sobre as nossas vidas, abra as nossas mentes, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos então para o nosso estudo sobre os dons do Espírito Santo. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito desse tema que é muito falado nas igrejas, né? Uma das tarefas importantes do Espírito Santo em relação à Igreja de Jesus, ou seja, a Igreja de Cristo, uma tarefa importante que o Espírito Santo realiza na Igreja, é a concessão de dons espirituais. Essa palavra aí, dons, é a tradução da palavra grega carisma, que tem como sentido de dom da graça. Então, o Espírito Santo é aquele que concede dons espirituais dentro da Igreja de Cristo, ou seja, no corpo de Cristo. E é exatamente sobre esses dons espirituais que são concessões do Espírito Santo, e isso é uma tarefa importante com relação à Igreja de Cristo, nós estaremos estudando, então, esse tema sobre os dons espirituais. Em primeiro lugar, nós vamos tentar definir o que são dons espirituais. O que são dons espirituais? Dons espirituais são habilidades especiais dadas pelo Espírito Santo aos crentes com a finalidade de edificar a igreja por meio do serviço. Então, observe direitinho aí que nós estamos trazendo essa definição de dons espirituais como habilidades especiais, dada pelo Espírito Santo aos crentes com a finalidade de edificar a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, por meio do serviço. Então, os dons, eles são dados para o serviço, conforme nós observamos em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 7, que diz:
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, aqui, palavra para essas habilidades especiais, é manifestação do Espírito. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, ou seja, o objetivo do Espírito, dos dons do Espírito Santo, os dons espirituais, é o bem comum, ou seja, a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja por meio do serviço. Os dons, eles são vários. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 5 diz que há diferentes tipos de dons. Se há diferentes tipos, então existem vários tipos de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então a gente sabe que os dons, que são essas habilidades especiais dadas pelo Espírito de Deus, eles são vários, diferentes tipos, diferentes ministérios, mas o Senhor, mais o Espírito é o mesmo. A respeito ainda dos dons, nós sabemos que eles são distribuídos segundo a graça de Deus. Os dons, eles são distribuídos segundo a graça de Deus. 1 Coríntios 12, 11, diz o texto: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo distribui esses dons dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, para o serviço, de acordo com a vontade de Deus, ou seja, cada um conforme o Espírito Santo quer distribuir esses dons. Então, eles são vários, diferentes tipos de dons, diferentes tipos de ministérios, porém o Espírito e o Senhor é o mesmo, e os dons são distribuídos segundo a vontade de Deus, ou seja, o Espírito distribui individualmente a cada um como quer. Ok? Nós precisamos fazer aqui, já que estamos no tópico de definição do que são os dons, é fazer essa distinção, essa diferença entre dons e talentos. Então a gente tem aqui um quadrozinho onde a gente vai identificar essa diferença entre dons e talentos. Muitas pessoas confundem dons com talentos. Então, dons espirituais é uma coisa, talentos são outra coisa, e a gente precisa entender para não confundir esses dois tópicos aí, né? Dons e talentos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Talentos naturais e dons espirituais. Vamos estabelecer aí, basicamente, três diferenças entre talentos naturais e dons espirituais para a gente entender o que seja cada um deles e não confundi-los, ok? Talentos naturais vêm de Deus após o nascimento. É algo que Deus dá à pessoa e vem, como se diz assim, de berço, né? Vem do seu nascimento. Os dons espirituais, ele vem de Deus após o novo nascimento. Os irmãos já estudaram aqui conosco que vem a ser esse novo nascimento, né? Regeneração, uma nova vida que é gerada pelo Espírito Santo, novo nascimento. Então, talentos naturais vêm de Deus após o nosso nascimento normal, né? Vamos dizer assim, físico, e os dons espirituais vêm de Deus após o novo nascimento, ou seja, o nosso nascimento espiritual. Os talentos naturais tocam na emoção das pessoas, enquanto que os dons espirituais, eles ministram ao espírito das pessoas. Então, os talentos naturais tocam nas emoções, dons espirituais ministram ao espírito. Então, um está no campo das emoções, o outro está no campo do espírito, no campo espirituais. Tanto é que o nome são dons espirituais. Talentos naturais desenvolvem-se especialmente com muita disciplina. Então, as pessoas
que têm, muitas vezes, esse talento natural já de nascimento, nato, né? Mas essas pessoas desenvolvem este talento natural, se especializam, né, nesse talento natural com muita disciplina, com muito treinamento, né, com investimento na área que ele tem esse talento, enquanto que os dons espirituais desenvolvem-se especialmente pelo andar no Espírito. E o andar no Espírito seria o andar controlado pelo Espírito Santo, ou seja, um andar debaixo dessa unção, dessa bênção do Espírito Santo. Então, os talentos naturais, eles se desenvolvem especialmente com muita disciplina. Então, vamos supor uma pessoa que tem esse dom para a música, por exemplo, mas ela, para desenvolver esse seu talento natural, ela investe muito, né, em especialização desse talento natural. Ele vai estudar música, ele vai treinar, ele vai ensaiar, ele vai se aprofundar em algum instrumento que ele toca. Então, o talento natural desenvolve-se especialmente com muita disciplina. A mesma coisa a pessoa que tem talento natural de jogar futebol, né? Então, ela tem esse talento natural, mas precisa, né, investir em disciplina, ou seja, precisa treinar, precisa desenvolver uma vida de atleta, precisa estar estabelecendo rotinas de disciplina de treinamentos e etc, etc. Assim é os talentos naturais. Mas o dom espiritual ele se desenvolve especialmente em andar no Espírito, um andar controlado pelo Espírito Santo. Ok? Então aí nós temos essas três pequenas diferenças aí entre talentos naturais e dons espirituais para você conseguir fazer essa diferença entre os dois. Vamos seguir adiante. Vamos falar agora sobre a distribuição dos dons espirituais. Quem distribui os dons espirituais? Quando a gente examina na palavra de Deus, nós vamos observar quem é que distribui esses dons espirituais. Então, em primeiro lugar, esses dons espirituais são distribuídos pelo Cristo ressurreto e glorificado, conforme nós observamos lá em Efésios capítulo 4 e o verso 11, que diz assim: e ele está falando no texto aí a respeito de Jesus, do Cristo, do Messias, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então a gente vê aqui Cristo distribuindo esses dons espirituais. Mas, em segundo lugar, esses dons espirituais também são distribuídos pelo próprio Espírito Santo, segundo a sua vontade. Inclusive, nós já lemos esse texto lá atrás, né? 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, os dons eles são distribuídos pelo Espírito segundo a vontade e o desejo soberano do Espírito Santo de Deus. Ok, queridos? Em terceiro lugar, letra C, eles são distribuídos a todos os cristãos, ou seja, todos os crentes em Cristo recebem dons espirituais. 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, observe aqui que Pedro, escrevendo sobre os dons, ele diz que cada um que é crente em Jesus, cada um que é cristão, ele recebe um dom para servir e servir os outros. Observamos lá no início que o Espírito concede dons para o serviço. Então, cada um, diz o apóstolo, exerça o dom que recebeu para servir aos outros
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ok? Quarto lugar, são distribuídos ao corpo de Cristo como um todo. Então, para todos os cristãos e distribuídos ao corpo de Cristo como um todo. Como observamos, 1 Coríntios 12:12, onde o apóstolo Paulo diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, de todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, aqui, nesse texto de 1 Coríntios 12, a partir do verso, desde o começo do capítulo, né, o apóstolo estará falando a respeito dos dons espirituais, e a partir do verso 12, indo até o verso de número 27, se não me falha a memória, ele está falando que esses dons eles são distribuídos em um corpo, ou seja, dentro do corpo de Cristo como um todo. Ou seja, esse corpo que é composto por vários membros que possuem dons espirituais e que servem ao corpo através desse dom, forma uma unidade. E aí ele diz, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, os dons espirituais eles são distribuídos ao corpo de Cristo como um todo. Ou seja, eles são distribuídos a cada um, ou seja, a todos os cristãos individualmente, e eles são distribuídos também ao corpo de Cristo como um todo. Ok, queridos? Terceiro ponto, vamos fazer aqui uma pequena descrição dos dons espirituais. A gente não vai explicar cada um deles, senão o vídeo fica muito grande. A gente está só passando rapidamente, né, nesses estudos sobre o Espírito Santo de uma forma mais sintética, né, mais resumida. Então a gente não vai falar especificamente de cada dom espiritual, mas nós vamos fazer uma descrição conforme a gente encontra nas Escrituras a respeito dos dons espirituais, ok? Olha aí. Apesar de se defenderem diversas listas de dons, ou seja, apesar de as pessoas defenderem a existência de diversas listas de dons espirituais, umas maiores, outras menores, nós vamos colocar na lista abaixo, né, que engloba aqueles que são discutidos mais comumente como dons espirituais. Então, nós vamos colocar, meus amados irmãos, aqui uma lista onde nós teremos elencados aqueles dons que comumente nós nos referimos na igreja e também nós encontramos nas Escrituras. Então, vamos dar uma olhadinha nessa lista. Então, nós temos aqui o dom de apostolado, dom de profecia, nós temos o dom de milagres, nós temos os dons de curas, dons de línguas, dom de evangelismo, pastorado, serviço. Então, aí, apostolado, profecia, milagres, curas, línguas, evangelismo, pastorado, e junto deles aí estão as referências que os amados irmãos depois podem consultar tranquilamente na sua Bíblia e conferir esses dons que estão sendo listados nessa nossa lista, ok? Temos ainda o dom de ensino, dons da fé, temos também exortação, temos também discernimento de espíritos, temos misericórdia, contribuição, administração e, finalmente, sabedoria e conhecimento. Então, esta é uma lista dos dons mais comumente citados nas Escrituras, né? Apostolado, profecia, quer dizer, o dom de apóstolo, profecia, milagres, curas, línguas,
evangelismo, pastorado, serviço, ensino, fé, exortação, discernimento de espíritos, misericórdia, contribuição, administração, sabedoria e conhecimento. Podemos ter colocado ainda outros que são citados como dons espirituais, como interpretação de línguas, né? Temos outras listas, mas vamos ficar só para a gente ter uma pequena descrição desses principais dons que são citados, dons espirituais citados nas Escrituras. Agora, terminando essa breve descrição dos dons e falando um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo, nós vamos falar desse tópico aí, que é um tópico polêmico, né? Continuismo e cessacionismo. Ou a gente poderia colocar também continuismo ou cessacionismo. Na realidade, o que é isso aí? Os dons espirituais cessaram ou continuam nos dias atuais? Essa é a grande questão de estudo e de controvérsias em muitas igrejas. Os dons espirituais, eles cessaram ou eles continuam nos dias atuais? É daí que surgem esses dois entendimentos. O entendimento de que os dons continuam, continuismo, e que os dons cessaram, o cessacionismo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa discussão é muito antiga na igreja, mas ela foi intensificada com o surgimento do movimento pentecostal no início do século XX. Então já havia uma discussão dentro da igreja desde há muito tempo sobre a questão dos dons, se eles cessaram, se eles continuaram, mas essa discussão se acirrou, foi intensificado ainda mais depois do surgimento do movimento pentecostal, que vai dar muita ênfase aos dons espirituais. Então, essa discussão sobre os dons continuam, os dons cessaram, ela é acirrada, intensificada com o surgimento do movimento pentecostal no início do século XX. Mas antes disso já havia essa discussão, embora não tão intensa, sobre a continuidade ou não dos dons espirituais. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Continuismo e cessacionismo. Vamos ver esse tópico aqui. Que defende o continuismo. A gente já deu uma passadinha, né? O continuismo é a forma de pensar teológica que entende que tudo aquilo que o Novo Testamento apresenta como dons continuam sendo aplicados por Deus para todo o decurso da história da igreja. Continuam. Para eles, os dons não teriam cessado e os mesmos seriam até hoje concedidos à igreja e aos membros do corpo de Cristo. Então, esse é o pensamento teológico dos continuistas. Deus continua, através do Espírito Santo, concedendo dons à igreja e ao corpo de Cristo. Os pentecostais e neopentecostais defendem essa posição. Por exemplo, eles vão falar muito sobre dom de línguas, visões, revelações, curas, milagres, profecia, tudo isso dentro do bojo, do arcabouço do pentecostalismo. Então, os pentecostais e os neopentecostais afirmam ou defendem esse pensamento de continuismo dos dons espirituais. Então, a gente pode dizer que os pentecostais e os neopentecostais são continuistas. Por quê? Porque eles defendem e entendem que os dons espirituais continuam sendo concedidos à igreja, aos membros do corpo de Cristo, e que eles não cessaram. Ok, queridos? Nós temos também agora a visão do cessacionismo. Vamos ver como é que diz o cessacionismo. O cessacionismo é a forma de pensar teológica que crê
que alguns dons do Espírito Santo, alguns dons, presta atenção, alguns dons do Espírito Santo estavam restritos à era da igreja primitiva e que, após esse tempo, cessaram em grande parte. Então, o que é que diz os cessacionistas? Eles creem que alguns, não todos, mas alguns, dons do Espírito Santo, estavam restritos somente à era da igreja primitiva. E que após passado o tempo da igreja primitiva, esses dons cessaram em grande parte. Ok? Os cristãos reformados, os históricos, os cristãos históricos reformados, tendem a se alinhar com esta posição. Ou seja, os cristãos reformados, tendem a se alinhar com esta posição de que alguns dons estavam restritos à igreja primitiva e que agora já cessaram. Nós temos o exemplo aqui do dom de profeta, e que é a profecia preditiva, conforme ela era também no Antigo Testamento, e o dom de apostolado. Então, para os cessacionistas, o apostolado foi somente até a era da igreja primitiva, e esse dom de apostolado apenas restrito aos 12 discípulos escolhidos por Jesus, aliás, os 12 apóstolos. Então, os cessacionistas dizem que hoje não existe mais apóstolos. Os apóstolos estavam restritos apenas àqueles 12 que foram chamados por Jesus e que andaram com Jesus. Então, esses que assim defendem essa tese, não, essa forma de pensar teológica, são chamados de cessacionismo, ou cessacionistas, enquanto os outros, os pentecostais, neopentecostais, são chamados de continuistas. Agora existe uma terceira posição, que é um meio termo entre as duas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que é o cessacionismo moderado. O que é que diz aí o cessacionismo moderado? Os cessacionistas moderados creem que os dons que Deus ainda opera não necessariamente são operados da mesma forma que antes. Então, os moderados creem que Deus ainda opera com dons, mas dizem que Deus opera hoje não necessariamente da mesma forma que ele operava antes, ou seja, na era apostólica. Ou seja, Deus opera ainda com esses dons, o Espírito Santo opera com esses dons, mas não necessariamente da mesma forma que antes. Então a gente pode resumir a posição dos cessacionistas moderados com essa afirmação aqui. Os cessacionistas moderados dizem: cremos que Deus continua a manifestar seus dons no meio da igreja, mas a Escritura nos indica e a história nos confirma que os mesmos, ou seja, os dons, não precisam se aplicar da mesma forma ou intensidade hoje com que se viam no Novo Testamento. Então, esses são os cessacionistas moderados. É um meio termo entre os continuistas e os cessacionistas. Cremos que Deus continua a manifestar seus dons no meio da igreja, mas a Escritura nos indica e a história nos confirma que os mesmos não precisam se aplicar da mesma forma ou intensidade com que se viam no Novo Testamento. Temos até um texto não falando sobre isso, mas falando de que existe uma maneira diferente e na história da redenção, da atuação de Deus. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 1, quando nós abrimos a Escritura, lá no livro, na carta escrita aos Hebreus, diz que Deus falou antigamente de muitas maneiras, ou seja, de formas diferentes, aos pais pelos profetas, e diz lá, a nós, ultimamente, nos falou pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, os cessacionistas entendem que esse agir de Deus ele pode modificar-se em intensidade ao longo da história. Por isso que eles dizem que Deus continua a manifestar seus dons no meio da igreja, mas esses dons não precisam se aplicar da mesma forma, do mesmo jeito ou da mesma intensidade com que se viu no Novo Testamento, ou seja, Deus opera ainda hoje, mas de uma forma diferente, de uma intensidade diferente da que se via no Novo Testamento. Ok, querido? Espero que você tenha aprendido um pouquinho. Olha aí, isso aqui é a mesma expressão, né? Vemos que Deus continua a manifestar seus dons no meio da igreja, mas a Escritura nos indica e a história nos confirma que os mesmos não precisam se aplicar da mesma forma, com intensidade, que se viam no Novo Testamento. Essa é a posição dos cessacionistas moderados. Ok? Espero que você tenha aprendido um pouquinho a respeito dos dons do Espírito Santo e que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Esperamos você na próxima quinta-feira para mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida. Nós queremos que você seja ricamente abençoado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações e aí você poder participar de toda a nossa programação, dos nossos vídeos, nossos cultos, nossos estudos bíblicos, para que você seja ricamente abençoado. Também divulgue o nosso canal para parentes, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, para que eles possam também serem alcançados pela palavra do Senhor. Que Deus lhe abençoe ricamente, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, te agradecemos por esse estudo, pedimos que o Senhor esteja nos abençoando de uma forma especial, aqueles que estiveram conosco estudando a tua palavra. Derrama da tua graça sobre cada um de nós, nos ajuda, nos ilumina, e teu Espírito Santo a cada dia mais esteja nos ensinando a verdade da tua palavra. Nos dá uma noite de paz e de tranquilidade, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ok, querido? Deus te abençoe, Deus te guarde, fica na paz, uma ótima noite, em nome de Jesus.